Nessa aula nós vamos apresentar para vocês os pontos aleatórios, criação de uma coluna sequencial para os pontos e importação de coordenadas também para os pontos. Aqui no seu mapa você tem a delimitação do município de São Paulo. Qual é o objetivo de gerar pontos aleatórios? Digamos que você tenha nos seus dados uma tabela, uma planilha não espacial, ou seja, essa planilha aqui, por exemplo, eu não tenho uma ligação direta para fazer uma união. Então, eu resolvo distribuindo pontos aleatórios dentro do polígono do meu interesse e depois eu estabeleço a ligação entre tabelas. Vale lembrar que os pontos aleatórios têm relação com o número de linhas da sua tabela. Então, vamos supor que essa tabela tenha 4.000 linhas. Eu quero gerar 4.000 pontos aleatórios dentro da limitação de São Paulo. Como eu farei isso? Primeiro, você clica no menu Vetor, gerenciar dados, aqui, menu Vetor, investigar pontos aleatórios. E é só você digitar o número de pontos que você quer gerar e definir o local de saída do arquivo. Pontos aleatórios. Vou botar aqui São Paulo TM23S pontos. Um sufixo para o novo shapefile que será criado. E o SIG vai gerar os pontos aleatórios dentro da limitação de São Paulo. Uma coisa interessante para você gerar os pontos aleatórios, que isso também pode ser feito através de uma modelagem, ou seja, no menu processar, caixa de ferramenta, você pode criar um modelo para automatizar essa tarefa, criar um novo modelo para gerar os pontos aleatórios, depois pegar o resultado, adicionar uma outra função e outro, você vai encadeando os processos. Então fica a dica aí. Essa opção que estou fazendo é manualmente, mas você pode automatizar o processo. Procurar o processo aqui de pontos aleatórios no menu processar. Viu só? Inclusive ele te dá mais opções de pontos aleatórios. Vamos expandir aqui. Aqui, pontos aleatórios no interior do polígono, fixo e variáveis. Então, tudo que você faz acessando os menus na interface de menu da ferramenta, você pode acessar aqui no painel processar, só procurar pelo algoritmo, e também automatizar o processo, definindo o encadeamento de etapas. Vamos olhar os atributos, abrindo a tabela de atributos desses pontos. O processo criou aqui um campo sequencial para mim. Você pode perceber que esse campo sequencial ele inicia-se em 0. Então, digamos que eu queira um campo sequencial iniciado em 1. Eu clico no lápis para entrar na edição e acesso a calculadora de campo. Na calculadora de campo, eu crio um novo campo ou uma nova coluna. Vale lembrar que o espaço definido para criar o título da coluna, nesse caso aqui o título é ID ou ID. Então o espaço definido aqui são de 10 caracteres. E vale lembrar que você deve evitar espaços e acentuação, caracteres especiais no título da coluna. Então vou botar aqui COD, como se fosse um código. Em seguida, você tem que definir o tipo do campo. Tipo do campo, número inteiro, campo de texto, número de data ou número fracionário, número real. Então, campos sequenciais são sempre criados com números inteiros. Então, eu tenho aqui 10, o valor 10 para comprimento, ou seja, eu posso alocar nesse campo de número inteiro até 10 algarismos. Número inteiro 64 bits, a espessura pode alocar mais valores. Então, número inteiro comum, 10 algarismos eu posso alocar. E aqui, na parte de funções, eu clico em registro, eu vou ter aqui as funções para gerar o número sequencial. Então a gente tem aqui, por exemplo, ID. ID é a função que vai gerar o campo código com o número sequencial 0. Vai de 0 até 3.999. Então,
essa é a função ID. Mas esse resultado que você imprimiu aqui é semelhante ao que ele já gerou automaticamente. Então não é esse que eu quero. Eu clico no ícone excluir coluna ou excluir campo e excluo o campo que eu acabei de gerar. E parto novamente para a calculadora de campo. Em vez de digitar a fórmula ID, vou criar um novo campo do código, número sequencial inteiro. Eu tenho aqui, por exemplo, recente. Recente mostra as funções ou fórmulas que eu defini, elas vão sendo alocadas aqui nesse item recente. Então, se eu quisesse rodar novamente o campo ID, eu poderia acessá-lo em recente também, além de estar em registro, também em recente. Então, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é gerar um campo sequencial iniciado em 1. A função ID em registro vai gerar um campo sequencial para mim iniciado em 0. Eu quero iniciar em 1 a contagem. Então, clico aqui em variáveis e procuro pela função row number e executo. Ela vai gerar para mim o campo sequencial para os pontos iniciado em 1. Então vai de 1 até 4.000. O outro vai de 0 a 3.999. Então essas são as funções que o QGIS tem para gerar um campo sequencial. Ok. Qual seria o próximo passo? Salvar essa alteração, obviamente, e importar para essa tabela a coordenada x e y dessas localidades dos pontos. Então, eu saio da edição, posso fechar a tabela. Cada ponto ocupa espacialmente uma posição geográfica. Então, se eu usar a ferramenta para identificar feições, levando em consideração que a camada de pontos está selecionando aqui, se eu clicar sobre um ponto, eu tenho uma sequência de informações sobre aquele ponto. ID e o código são os campos da tabela. E a coordenada XY também. Então, como fazer para importar esses valores dessas coordenadas para a tabela de atributos? Você deve gerar os pontos dessa forma: menu vetor, geometrias, exportar, adicionar colunas na geometria. Deixa eu só ver se isso aqui não está selecionado, senão vai fazer só nesse. Vetor, geometrias, exportar, adicionar colunas na geometria. Vale lembrar que esse algoritmo funciona somente para pontos. Linha e polígono não pode adicionar colunas XY, apenas os pontos. Então você informa a camada dos pontos na lista e define a saída. São Paulo ponto XY. Muito bem. Gravar. Ele vai gerar o resultado no novo arquivo shapefile. Você remove o anterior. E aqui estão meus pontos agora com uma localização x e y gravadas na tabela de atributos. Então, tá aí o nosso desempenho. Nós tínhamos uma coluna ID gerada automaticamente pelo processo. Nós definimos um campo de código sequencial através da função row number e também importamos a lista de coordenadas para as colunas da tabela. Talvez você diga, mas eu quero de fato coluna X, coluna Y. Há duas formas de você fazer isso. Uma, você gera duas colunas X e Y, ou você utiliza a função campo refator para poder reformular essa coluna, tanto o título da coluna como também aqui o número após a vírgula. Você pode perceber que nós temos 6 casas decimais. Ah, mas eu quero apenas 3. Então você pode utilizar uma reformulação automática. Vamos fazer aqui pela calculadora de campo. Eu entro na edição e entro na calculadora normalmente. Mas eu sou obrigado a criar um campo chamado X
do tipo número decimal, definindo o comprimento e a precisão. Comprimento, como eu falei anteriormente, é o número de algarismos, e a precisão é o número de casas decimais. Se eu quero 3 casas decimais, 10 algarismos. Então, é tudo incluso. Eu terei 7 algarismos significativos e 3 casas decimais. Posso aumentar um pouco a precisão, o comprimento do campo, 15. Daí, eu clico em campos e valores e clico aqui no campo xcoord. Ele vai importar essa coordenada, mas vai definir a saída da coordenada apenas conforme aquela formatação que eu fiz. Você pode perceber aqui nesse segundo exemplo, 328, 762, virou 329. Então, essa é uma forma de fazer, o x está pronto, basta agora criar a coluna y. As mesmas configurações. Campos e valores, y-coord. Então você gerou ali as mesmas coordenadas, só que com 3 casas decimais e com a reformulação das colunas x-coord e y-coord. Daí bastaria você apagar aqui essas colunas anteriores e aí você estaria pronto o seu dado. Vamos considerar a segunda forma de fazer essa atividade. Vamos abrir aqui a tabela de atributos e eu tenho essas colunas com esse tipo de formatação. Meu objetivo é organizar a minha tabela de modo que eu tenho uma coluna chamada x, outra y e as coordenadas com apenas 3 casas decimais. Você faz a pesquisa pelo algoritmo refator. Campo refator é o algoritmo do QGIS que vai fazer a ordenação da tabela. Isso aqui é a tabela, vamos executar esse algoritmo. Esse algoritmo é bem simples de utilizar. Como você percebe aqui, você seleciona a camada que é do seu interesse e ele vai mostrar para você a estrutura da tabela e o tipo do campo. Double. Double significa números reais, ou seja, parte inteira, parte fracionária. Length, comprimento, precision é precisão. Então aqui são as minhas configurações para os campos x-coord e y-coord. Então eu posso renomear para x, o outro para y, definir o tipo como double mesmo, com comprimento 15, precisão 3. Então, esse é um dos métodos que eu tenho para fazer diferente de usar a tabela. Então você define uma saída como arquivo e salva. Vamos ver aqui. Ctemp pontos aleatórios. Vamos botar aqui um OK. E executo o processo. Processo executado. Aqui é refatorada. Vamos consultar a tabela de atributos. Você pode perceber o mesmo resultado. A única diferença que pode ser um pouco incômoda para o usuário, vou remover aquela que ele gera temporário e adicionar a tabela propriamente dita. Pontos aleatórios. Aqui meu dado. Então, qual é a diferença desse procedimento para o procedimento anterior? É que nesse procedimento pode ser um pouco incômodo para o usuário o fato de ter que gerar um novo arquivo apenas para definir a coluna XY. Pessoalmente, eu considero que essa é uma ponderação que tem certa relevância. Então você pode perceber que às vezes, quando você já está com a mão na massa, editando a camada, reformulando os campos, uma alteração simples dessa poderia ser feita pela calculadora de campo. Mas também, se nós não gerássemos o procedimento através
do campo refator, você não iria conhecer a função, não é verdade? Essa função é importante para realizar ajustes nas colunas ou nos campos, tá certo? Então nós mostramos vários procedimentos aqui com a base de dados, geramos pontos aleatórios, 4.000 pontos distribuídos aleatoriamente sobre o limite do município de São Paulo, e dentre esses pontos adicionamos colunas e definimos ali também um campo sequencial. Agora você tem o ponto, você tem a coordenada, você tem tudo pronto. Eu quero visualizar, eu quero que esse resultado seja plotado no Excel. Ótimo, faremos também. Sobre a função, a camada final, salvar como, muda o formato para valores separados por vírgula. É esse último item aqui da opção formato. O que é esse valor separado por vírgula? É a tradução livre para CSV. Então você vai exportar para CSV e abrir o CSV no Excel. Aí, nesse caso, não seria necessário criar as colunas da tabela, porque o CSV já gera a geometria XY automaticamente. Mas mesmo assim, vamos deixar a fim de exercício. Clique aqui em buscar. Vamos para a opção aqui, São Paulo. Vou aproveitar o mesmo nome, só que eu vou salvar a extensão como CSV. Salvar. Muito bem. Agora aqui no Excel, digamos que eu tenho uma nova planilha em branco. Essa aqui é a minha planilha. Eu quero importar uma lista de dados proveniente do QGIS para o Microsoft Excel. Então, geralmente CSV é um formato de texto. E sempre quando você faz importação de coordenadas, você precisa saber que, se a coordenada não for definida como texto, ela pode sair no Excel como desorganizada. Então, para importar uma lista de dados que proveniente do QGIS, você clica no menu Dados de texto e aponta para o local do computador onde encontra-se o arquivo CSV. Pontos aleatórios. O CSV não salvou aqui não, coisa estranha. Após definir o local do arquivo, você desmarca essa opção aqui, porque não é necessário adicionar o CSV na lista de camadas do QGIS. Clique em OK. O CSV será criado. A partir de então, no Microsoft Excel, você pode, ou também no LibreOffice Calc, também, só que o procedimento para importação é de uma outra forma, você pode importar a lista através do menu Dados de texto e define o diretório onde encontra seu arquivo CSV. Você clica em importar e agora ele vai mostrar para você o assistente para a importação dos dados. Delimitado, avançar. O delimitador, ou seja, o campo separador entre as colunas, você pode perceber que X, Y, ID é a vírgula. Então você marca aqui vírgula o separador. Ele vai organizar as colunas. Então, quando o dado vem do QGIS, levando em consideração que ele considera ali o delimitador como vírgula. E em avançar, em seguida você tem que fazer esse procedimento. Segura o Shift, clica na última coluna para ele selecionar todas. E você define essa importação como texto. Se você não definir como texto no lugar de geral, ele vai desorganizar suas coordenadas. Então, selecione as colunas, defina como texto, clique em concluir e clique em OK. Está aqui no Excel a lista de coordenadas presente lá no QGIS. O que estava no QGIS agora faz parte do Excel. Você pode perceber que toda vez que você gera um CSV, ele vai incluir duas colunas XY. Então, não preciso dessas colunas. Eu tenho esta formatação que eu fiz no QGIS. Então, esses foram os passos que você aprendeu hoje nessa aula. Gerar pontos aleatórios no QGIS. Criar um campo sequencial iniciado em 0 ou iniciado em 1. Importar coluna XY para a sequência de pontos. Depois você aprendeu a reorganizar as colunas.
E por último, plotar esse resultado no Microsoft Excel, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.